Obrigada. Bom, então, estamos aqui de volta na banca de defesa de trabalho, de conclusão de curso, da professora Thaís. Tudo bem, Thaís? Eu tô, né? Vamos Tô lá. bem, tô bem. Professora Thaís Rossafa Tavares Balbino, cujo trabalho, então, é intitulado Um Guia de Autoavaliação em Aulas de Inglês com Crianças para Alcançar Objetivos da Aprendizagem. Então, o Fábio vai passar para a gente os slides e a professora Thaís vai dar início à apresentação dela. Perfeito, Fábio, tá aparecendo aqui. Bom, então, como só retomando, né? Nós estávamos falando sobre esse status do ensino de LIC, né, de língua inglesa para crianças no Brasil. Então, que esse ensino ele não é obrigatório no contexto da educação infantil e do ensino fundamental. Porém, né, tem essa demanda. Os pais estão cada vez mais cedo procurando um curso de língua inglesa para crianças, né, muito jovens. E aí, pensando nisso, né, e também relacionando ao meu contexto de trabalho, eu chego na minha motivação pessoal. Então, eu sou professora concursada do município de Biporã, eu trabalho com essa faixa etária de crianças de 6 até 10 anos de idade, né, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E para os últimos anos, eu vi muita dificuldade nesse quesito avaliar, até porque, já que a língua inglesa não é obrigatória nessa idade, e eu trabalho em escolas públicas, então, não foram exatamente uma demanda dos pais, né? O que acontece é que muitas vezes a língua inglesa ela não é levada tão a sério, por não ter essa nota no boletim. Né? A gente sabe que o boletim ainda tem um papel muito importante, né, na sociedade. Então, acontece que, como essa nota não vai no boletim, durante muito tempo a minha prática ficou um pouco defasada. Né? Eu me sentia muito livre, muito confortável, e nessa minha zona de conforto eu preferia não avaliar. Só que comecei a notar que quando eu conversava com as minhas colegas, professoras, pedagogas, no conselho de classe ou antes, a minha ideia do que era um aluno bom estava muito errada. E isso acontecia muitas vezes pelo fato de eu não estar avaliando. E foi aí que eu comecei a ficar muito de coração apertado, né, querendo saber como que eu poderia melhorar. E entrei no mestrado com a professora Juliana para poder desenvolver pesquisa nessa área de avaliação. Então, logo quando eu iniciei as leituras, né, nós vimos que uma das justificativas, né, a justificativa acadêmica, seria a necessidade desse letramento de professores que, assim como eu, né, não tiveram uma oportunidade de estudar avaliação na graduação e necessitavam desse letramento, né, necessitavam desse aprendizado, desse conhecimento em avaliação. E aí, conforme também foram acontecendo as leituras, a gente viu que tinha uma lacuna muito grande na temática da autoavaliação. Né? Tem pesquisadores que estão começando a falar bastante sobre avaliação, só que a autoavaliação ela ainda é deixada de lado. Então, foi onde nós pensamos, né? O que a autoavaliação com crianças pode oferecer para esse aprendizado, né? Para o aprendizado da criança. E então entra-se a justificativa social, que foi então pensado em criar um produto educacional, que seria o guia, que ele poderia ser usado por professores que estivessem buscando esse letramento, esse aprendizado nessa área de avaliação e principalmente ali com foco nessa autoavaliação com crianças na aula de língua inglesa. Então, o objetivo, né, do artigo, o objetivo dessa pesquisa foi desenvolver esse material, desenvolver esse guia, para que ele pudesse ser usado por esses professores
para que estes aprendessem e melhorassem sua prática em sala de aula. Pode passar, por favor, Fábio? Então, entrando no desenvolvimento, né, durante a revisão da literatura, nós focamos em alguns conceitos. Trouxemos, então, o conceito de avaliação para a aprendizagem, né, que diferente da avaliação da aprendizagem, a avaliação para a aprendizagem, ela tem um caráter mais formativo, então ela tem princípios que buscam, de fato, o desenvolvimento ali, né? Como que a gente vai desenvolver essa avaliação no dia a dia para que esse aluno alcance a aprendizagem, ela tem esse foco mais formativo. Depois nós vimos que era necessário, então, a gente estudar a avaliação para aprendizagem, só que na área de línguas com crianças, né? Então, o que as crianças, qual que era a diferença desse público adulto e o público das crianças, né? O que a gente precisava saber dessa avaliação para aprendizagem com crianças? E aí também nos levou a pesquisar sobre a autoavaliação para a aprendizagem de línguas com crianças. Então a gente foi aumentando uma palavrinha e um conceito um pouquinho, né? Então a gente entrou nessa área da autoavaliação com crianças, a gente tentou entender, né, o que a gente precisa saber da avaliação, o que precisa saber das crianças e como que juntar tudo isso e acrescentar a autoavaliação, né, e desenvolver a autoavaliação com elas. Depois, nós fomos para autorregulação da aprendizagem, porque eu não esqueço até hoje, mas uma fala que a Gladys fez lá na qualificação foi que quando a gente fala de avaliação, a gente puxa uma pena e sai uma galinha. E aí, era realmente isso. Quando a gente entrou em autoavaliação, a gente teve que ler sobre a avaliação por pares, nós tivemos que ler sobre a autorregulação da aprendizagem, aí a gente teve que voltar na avaliação para aprendizagem e ficou aquele ciclo infinito, porque você puxava uma pena e saiu uma galinha. E aí, claro que nós também fomos ler um pouco sobre o letramento e avaliação de professores de língua, né? Já que nós íamos criar, o objetivo era criar um produto educacional que fosse, né, para o uso desses professores, para que eles conseguissem, então, ter uma melhor formação. Pode passar, Fábio. Bom, então, qual é o eixo conceitual do guia, né? O eixo conceitual é o que ele ensina. Bom, nós tivemos 3 fontes para poder coletar os dados para fazer esse guia. A primeira, então, foi essa revisão da literatura, que foram todas as leituras que começaram lá em 2020 e nem terminaram ainda, né? A gente sempre está lendo cada vez mais. Além das leituras, também houve um questionário diagnóstico que a gente disponibilizou para os professores já da área, né? Para que eles dissessem para a gente, então, quais eram as experiências com avaliação na graduação, na sala de aula, o que faltava para eles. E a partir desse questionário, nós fizemos, então, elaboramos um curso de extensão, que foi aplicado em 2020, no finalzinho de 2020. E aí, dessas 3 fontes, né, nós pegamos os dados de todas elas, mas principalmente do curso de extensão, mas isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, com essas 3 fontes, o que o guia ensina? O guia, ele vai ensinar o professor a utilizar a autoavaliação na sala de aula de língua inglesa com crianças. Depois, nós vamos para o eixo pedagógico desse guia. Então, como que esse guia vai ensinar? Bom, o guia, ele foi pensado para que qualquer professor pudesse usar. Então, a gente teve que pensar naqueles professores que ou utilizariam em um estudo autodidata, também como material complementar em cursos de formação inicial e para professores que estão em formação continuada, né? Ele poderia ser muito bem utilizado também em cursos de formação continuada. E aí, durante a leitura do guia, o leitor ele consegue ter acesso a alguns ícones que guiam essa leitura com elementos extras. É um vídeo, é uma leitura complementar, é uma atividade de reflexão, para que esse professor, então, consiga alcançar esse letramento. Pode passar, Fábio.
Entrando, então, na metodologia de como que o guia foi desenvolvido, esses foram basicamente os passos desses últimos 2 anos. Então, começamos com as leituras prévias, elaboramos o questionário diagnóstico inicial. A partir do questionário, nós elaboramos, então, o curso de extensão Going the Extra Mile, desenvolvendo autoavaliação para aprendizagem de LEAK. Depois disso, nós fizemos a transcrição desse curso, né, das falas dos participantes, e após a transcrição nós analisamos e retiramos alguns excertos que seriam essenciais ou importantes, assim, que nós vimos que tinham a ver com o guia, para então formular, né, a escrita dele. E ao final, teve então a escrita desse guia, o desenvolvimento dos ícones e do design. Pode passar, Fábio? Bom, dos resultados. Essa é a capa do nosso guia. Ele será, então, o nome do guia é um guia de autoavaliação em aulas de inglês com crianças para alcançar os objetivos de aprendizagem. Então, o gênero textual é guia, ele está no formato de PDF interativo para que o leitor consiga acessar mais facilmente o material complementar que está linkado nesse PDF e também passar pelos capítulos com mais facilidade. E essa imagem da capa, né? Por que é esse menino se olhando no espelho? A gente quis trazer essa visão da reflexão sobre si mesmo, né? E de que, assim, ele está sorrindo, né? Por mais a gente pode errar, vão acontecer erros, mas a gente tem que saber lidar com eles, né? A gente tem que saber trespassá-los. Então, é a pessoa se olhando, olhando a sua reflexão ali no espelho, né? A sua imagem refletida no espelho. Pode passar, Fábio, por favor. Bom, o guia ele foi dividido em 5 capítulos. O capítulo 1 se intitula Avaliação de Inglês por Crianças, os conceitos centrais, porque assim como eu falei ali atrás, né, não tinha como a gente entrar direto na autoavaliação, porque senão ia faltar informação para esse professor. Então, era necessário que o professor soubesse o que é avaliação para aprendizagem, o que ela vai ter a ver com isso, como que a gente avalia a criança, qual é a diferença entre avaliar uma criança e um adulto. Então, qual que é a diferença entre os tipos de avaliação? Todas essas informações seriam necessárias para que o professor pudesse continuar e entender mais sobre a autoavaliação. Então, no capítulo 2, é onde a gente entra mesmo com foco na autoavaliação para aprendizagem de língua inglesa com crianças. E aí também a gente acaba falando um pouquinho da autorregulação, a gente também acaba falando um pouquinho da avaliação por pares, como que essa autoavaliação acontece. Tem bastante vídeos nesse capítulo, né, para o leitor conseguir visualizar. No capítulo 3, a gente vai falar sobre os instrumentos de autoavaliação. Então, né, já que um dos princípios da avaliação formativa, né, é a utilização de diversos instrumentos e durante todo o processo, a gente trouxe um capítulo só para falar sobre esses instrumentos de autoavaliação, principalmente da rubrica, que foi uma temática que foi levantada durante o curso várias vezes. Até na avaliação do curso, o pessoal falou bastante das rubricas. Nós vimos também que elas são talvez um dos instrumentos mais acessíveis e com mais facilidade de adaptação. Então, nós falamos bastante desse instrumento, tanto como instrumento de autoavaliação, quanto como instrumento de registro também. Já no capítulo 4, nós entramos em um dos principais princípios da avaliação para aprendizagem, que é o feedback. Né? Então, como que esse feedback acontece na autoavaliação? Porque a gente tem tanta aquela ideia de que a autoavaliação é o aluno se dar uma nota, né, que a gente esquece que não é isso. Tem todo um processo, o professor é mediador desse processo, a gente precisa dar feedback. Então, foi nesse capítulo que a gente trabalhou mais essa parte do feedback. No capítulo 5, que é o último, né, da teoria prática, talvez seja até o mais esperado, porque é onde a gente realmente consegue visualizar toda a teoria. Nesse capítulo são trazidas 10 atividades
de autoavaliação que foram elaboradas também para o guia. Então, em algumas páginas, nessas páginas de atividades, vão vir as adaptações, vão vir a teorização. Então, qual é a parte da teoria que está aplicada nessa prática, né? Ideias para que o professor utilize essas atividades em sala de aula com seus alunos. Pode passar, Fábio. Bom, os ícones, como eu falei que eu ia comentar um pouquinho mais agora, esses ícones, eles vão guiar o professor durante a leitura do guia. São eles que vão colaborar para que o letramento aconteça. Então, nós temos o heads up, que quando aparece esse ícone, quer dizer que o professor precisa prestar atenção, que é algo que ele pode trabalhar mais com seus alunos, que ele tem que pensar um pouquinho melhor antes de preparar. O hot tips, que são as dicas. Your turn, que é a sua vez nessa parte, quando aparece esse ícone, é quando a gente pede para o professor elaborar alguma coisa, para ele praticar aquilo que ele leu no capítulo. Nós temos o ícone Watch It, que, como o próprio nome já diz, né, para o professor clicar e assistir o vídeo que complementa a leitura. Nós temos o Adapting, né, então é a parte de adaptações, onde o professor vai ver como adaptar aquela atividade para um contexto diferenciado. Às vezes ele está num contexto de escola particular, ele quer usar lousa digital. Então, ali na adaptação vai ter como fazer isso. Nós temos também o ícone de print, que são atividades prontas para impressão, que o professor pode imprimir e utilizar. Doubts, que são dúvidas que foram geradas no curso e que poderiam provavelmente também ser dúvidas do leitor, e que a gente então traz nesse ícone. Suggested reading, que é a leitura sugerida, né? Então, a leitura complementar. Às vezes a gente está falando de algum conceito que a gente acha importantíssimo que o professor leia mais sobre aquilo. Então, a gente já coloca ali a leitura para que ele clique e ele vá até a revista, até o PDF e leia. Tem o theorizing, que é a parte, então, que a gente traz a teoria na prática, né? Da teoria que a gente pegou para colocar na prática. E reflection time, que são perguntas que a gente faz ao professor depois que ele faz a leitura do capítulo, para que ele possa refletir sobre algumas coisas que podem ter acontecido com ele e que hoje ele pode ter um outro olhar sobre aquilo. E é claro, tudo referente à avaliação. Pode passar, Fábio, por favor. Bom, pessoal, então, para concluir, a gente fez, então, todo um trabalho voltado para essa autoavaliação, porque ela se mostrou uma técnica muito eficaz no desenvolvimento da aprendizagem da língua inglesa por crianças. E aí, então, quando a gente entrou na autoavaliação, a gente viu que muitos professores precisavam do letramento, precisavam entender melhor sobre a autoavaliação e sobre a avaliação como um conceito geral, para poder utilizá-la de maneira favorável aos alunos. Daí, com isso, nós entendemos que era necessário, então, que o produto educacional seria o guia de autoavaliação para ajudar esses professores. E, com tudo isso, ao final de toda essa pesquisa e todo esse desenvolvimento, nós identificamos que alguns estudos ainda deveriam ser aprofundados em algumas áreas, algumas temáticas, sendo elas na área de rubricas com crianças, na avaliação por pares, na elaboração de testes e instrumentos de avaliação com crianças, né? E aí, como coloco ali, no que diz respeito a crianças em processo de alfabetização, principalmente, né? Crianças que ainda não sabem ler ou escrever estão nesse processo, e a gente precisa de mais estudos aprofundados nessas áreas. E é isso, pessoal. Acho que eu dei conta de fazer em menos de 30 minutos. Obrigada, Thaís. Obrigada, Fábio, pelo apoio, pelo suporte aí com os slides. Quero, antes de passar a palavra à professora Gladys, agradecer mais uma vez a todos que estão aqui. Né, tivemos ali uma pequena intercorrência, mas agora já está tudo bem, então agradecer as pessoas que estão aqui conosco, principalmente aos colegas do grupo de pesquisa Felite, que estão aqui firme e forte sempre, né, Thaís, ao longo da caminhada, e estão aqui conosco nessa tarde. Bom,
Então, agora nós passamos a palavra à professora Gladys, da Universidade de Brasília, quem eu, mais uma vez, agradeço imensamente pela presença, por estar aqui conosco nessa tarde, mesmo com tantas coisas aí para fazer. Gladys, muito obrigada, querida, estamos muito felizes. Eu que agradeço, obrigada a vocês, obrigada pela paciência, por terem concordado em atrasar em 1 hora o início, peço desculpas, mas como eu comentei com a Juliana, eu estou sozinha na direção porque a minha diretora está com suspeita de Covid, então ela está ausente e eu estou respondendo, né, pelo cargo. E então a gente já tinha uma reunião que ela ia participar, não eu, por isso que eu pedi para adiar, então eu agradeço muito a compreensão de vocês. É uma alegria grande estar aqui, fiquei muito feliz de poder participar, agradeço novamente a Juliana e a Thaís pelo convite, é sempre muito bom estar trabalhando com vocês, participar novamente da banca com a Denise, é sempre uma alegria, né? Estou vendo aqui a Claudinha também, muito bom ver a Claudinha, muito bom, fico muito feliz. Como a Juliana falou, como a gente participou da qualificação, eu acho que na qualificação a gente esmiuçou tanto o trabalho da Thaís, né, que agora eu estava lendo, à medida que eu estava lendo, assim, eu estava pensando assim, poxa vida, mas acho que não tem muita coisa para eu comentar, mas eu achei algumas coisinhas para comentar, tá? E, bom, de uma maneira geral, Thaís, eu gostei muito do formato final do guia, você está de parabéns, o guia ficou muito bonito, estou muito orgulhosa de você, acho que ficou um trabalho, assim, primoroso, né, que é bem, mas é bem característico da Thaís, a Thaís é muito detalhista, né, ela é muito caprichosa, então, Thaís, seu trabalho o guia está maravilhoso, fico muito feliz com esse resultado, e eu fico mais feliz ainda por você ter tido a coragem de trabalhar com autoavaliação, que não é um assunto fácil. Né? Parece que é, mas não é. Na verdade, nada que se refere à avaliação é fácil, né? Mas você pegou um filão que é pouco explorado, você tem toda a razão. A gente, de fato, precisa estudar mais autoavaliação e eu acho que você fez um trabalho magnífico, então te dou os parabéns, ficou um guia muito legal. Eu e acho que assim, vou compartilhar, assim que você liberar, eu vou compartilhar por aqui, porque tem muita gente que fala, como é que faz? Olha, isso já é uma luz no fim do túnel para a gente trabalhar com autoavaliação. Então, fico muito feliz e você está de parabéns. Antes de começar, eu fiz alguns apontamentos assim, bem específicos, mas são, assim, vou comentar rapidinho. Mas eu queria dizer assim, quando a Juliana me apresentou como especialista, eu confesso que eu não me sinto muito à vontade quando dizem que eu sou especialista, porque eu acho que é meio complicado, né? Eu acho que eu sou assim, eu sou uma estudiosa há muito tempo da área de avaliação, mas eu acho que ainda não posso me considerar especialista, não. Acho que a gente bate muito a cabeça nessa área, porque tem muita coisa, muitos autores bacanas, então eu diria que, por exemplo, sei lá, Black e Williams são especialistas, mas eu não sou. Mas eu sou uma estudiosa, sim, e gosto muito da área, e acho que é uma área crucial para a nossa, né, para a área de ensino, para ensino e aprendizagem de línguas. E outra coisa que eu queria comentar, porque o seu trabalho está no coração do letramento e avaliação de línguas, né? E eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham com essa área, né, de ensinar ou desenvolver o conhecimento das pessoas sobre como avaliar, principalmente na área de línguas, né? E a gente está vendo que esse termo está sendo discutido, sabe? Esse termo letramento em avaliação, né? Principalmente lá fora, né? Que é o Language Assessment Literacy. A gente está vendo que esse termo está sendo discutido e pode ser que daqui a algum tempo a gente pare de usar essa palavra letramento, né? Por quê? Porque a gente sabe que é um termo complicado. Ele traz uma série, né? Ele traz no seu bojo uma série de conceituações que quando você traz esse conceito, as pessoas já têm uma série de concepções e preconcepções, né? Então, não nos espantemos se daqui a pouco a gente parar de usar letramento em avaliação de línguas e passar a usar um termo talvez mais genérico, né? Como competências sobre avaliar ou alguma coisa assim. Então, eu só estou comentando isso aqui para a gente, acho que para a gente que é da área da linguagem, isso não nos espanta, né? Porque a gente sabe que isso é uma constante, né? Um constante verificar. Esse termo, como, né, a Thaís bem coloca no artigo dela, ele nasceu em 91 com o Stiggins, né? Que é um educador americano.
E desde então, né, nós temos aí tantos anos, esse termo tem sido repensado e causa um certo desconforto na comunidade acadêmica, né? Então, só comentando isso para que quem mexe com isso está, né, alerta, porque nós podemos ter mudanças aí futuramente. E a gente também pode começar essa mudança no Brasil, né? Não precisa eles mudarem lá para a gente mudar aqui. Acho que se nós que trabalhamos com avaliação considerarmos que esse termo é pesado demais, ou é muito distante do professor, a gente pode, não que o professor não sabe que ele é letramento, ele sabe, mas às vezes ele sabe numa outra perspectiva, né? Então acho que é bom a gente estar atento. Bom, tendo feito esse preâmbulo, agora eu vou para o trabalho, né? Então a gente teve acesso ao seu guia, que é um trabalho muito legal. A única coisa que eu sugiro é que você faça uma revisão de português, porque tem uns typos no meio, tá? Umas letrinhas faltando em alguns lugares, tá? Não é erro, é erro de digitação mesmo. Então, vou te dar só um exemplo, na página 7 tem um errinho. Está faltando, tem uma palavra lá, professor, está faltando uma letra. É uma coisinha boba, mas como o seu trabalho está tão lindo, né, vale a pena dar uma olhadinha, né? E tivemos também o acesso ao que você chamou de artigo, que eu acho que está no meio do caminho, não é bem um artigo, né? Eu acho que ele vai provavelmente se transformar num artigo, mas para mim estava mais um gênero dissertação, assim, meio com cara de dissertação, mas tudo bem, isso não é tão importante. Mas nesse texto também eu sugiro que você faça uma revisão de português, tem algumas questõezinhas, por exemplo, os pronomes nesta e nessa, eu acho que você podia dar uma olhadinha, o uso do verbo haver em alguns momentos, eu também sugiro que você revise, enfim, você vai dar uma olhadinha depois, eu não vou ficar detalhando, tá? Com relação ao seu resumo, Thaís, na minha visão, quando a gente fala de uma pesquisa que já acabou, que já foi feita, eu acho que a gente devia usar verbos no passado. Então, você fala aqui, peraí que eu estou com o seu trabalho aberto aqui, deixa eu ir lá para o resumo. Então, por exemplo, você fala aqui, utilizando abordagens quantitativa e qualitativa, esta pesquisa tem por meta entender, A minha sugestão é que você coloque teve por meta, né? Ou objetivou, alguma coisa assim. Porque a pesquisa, no meu entender, ela já foi feita. O guia, sim, a parte do guia eu utilizaria o presente, mas a pesquisa em si já foi feita e desenvolvida. Então, eu usaria o passado. Aí depois você discute com a Juliana. E também vamos ver a opinião da Denise, ver o que ela acha e tal. Aliás, Denise, fique à vontade, bateu minha porta aqui, fique à vontade para participar quando você quiser, tá? Então, essa seria a minha sugestão para a Thaís. Aí, Thaís, na página 14, você fala da Secretaria Municipal de Educação. Só que você não fala de onde. Então, a minha sugestão, eu vou até chegar lá na 14, espera lá. A minha sugestão é que você deixe mais claro, lembrando que quando você transformar isso aqui num artigo mesmo, está bem no meio da página 14, você fala assim, foi em 2017, então, que a Secretaria Municipal de Educação estipulou um novo instrumento, Só que de onde ela está longe, né? Você está... Eu acho que você nem fala se é de Londrina, se é... Eu não estou identificando aqui. Mas a minha sugestão é que, lembrando que você vai publicar, se for essa a intenção, né, lógico, publicar esse texto como um artigo, você deixe claro, foi então que a Secretaria Municipal da Educação da cidade de blá, 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 eu acho que a sua cidade é Ibiporã, não, né? É Ibiporã, né, então. Se for a Secretaria de Ibiporã, deixar claro, né, para que um leitor de fora, que não conhece, sei lá, não conhece Paraná, não conhece... de onde você enfim. Né? Então, fica aí a minha sugestão. Na página 19, tem outra coisa que eu queria comentar com você. Você fala aqui, como o PAP coloca, ao avaliar crianças, é indispensável que sejamos éticos. Tá. Eu me lembro que uma vez, eu não sei até se eu estava com a Juliana ou não, a gente falou também, não sei, eu queria avaliar crianças, e alguém nos corrigiu, eu não sei se você vai lembrar, Juliana, alguém nos corrigiu e falou, nós não avaliamos crianças, né? Você avalia a produção da criança, você avalia
né, os objetivos que a criança atingiu ou não, enfim. Então, minha sugestão é que você coloque um complemento nessa redação, né? Em vez de avaliar crianças, avaliar sei lá, o desenvolvimento da criança na língua inglesa, a produção oral da criança, não sei, fazer um complemento nessa redação. Sei que é um pouco de purismo, mas, por outro lado, pode ser que algumas pessoas se incomodem, né? A gente, no automático, eu falo, a gente avalia as crianças, mas, na verdade, não são as crianças, né? A gente está avaliando a língua inglesa que as crianças estão aprendendo. Muito bom. So far, so good. Aliás, eu lembro que uma vez eu brinquei com a Juliana, eu falei, Juliana, quando eu morrer, vou pôr na minha lápide, assim, so far, so good, né? Eu acho que eu vou mudar, ou vou pôr 2, eu vou pôr também, quando se fala de avaliação, puxa uma pena, sai uma galinha, porque agora essa frase também... Não é minha essa frase, hein, mas eu acho... Só que aí eu vou ter que mandar outro presente para você, né? Porque o do so far, so good, eu achei um presente. So far, so good, tá lá em casa, tá lá em casa. Mas essa da galinha é ótima, não é minha, né? Do falecido ministro Zavascki, né? Então, mas tudo bem. Então, prosseguindo, né? Brincadeiras à parte, essa parte da avaliação já falei, eu vou agora para a página 21. Página 21, você faz assim, você está falando do questionário diagnóstico, daí você faz assim. Concluímos que o maior problema está na falta de letramento de professores. Letramento este que deveria acontecer durante a formação inicial destes profissionais, uma vez que a avaliação é parte imprescindível do processo de ensino-aprendizagem. Beleza. Só que você percebe que quando você põe aqui, concluímos que o maior problema está na falta de letramento de professores, tá vago? Letramento em quê? Né? Que letramento é esse que você está falando? Porque eu posso falar de diversos tipos de letramento para o professor. Posso estar falando de digital, né? Posso estar falando de outros tipos de letramento. Então, especificar mais nessa redação também. Eu sei que na cabeça está claro, mas a gente está falando de texto, né? E o texto, ele precisa estar bem claro quando você for publicar, enfim. Então, aqui. Agora... onde que eu tinha anotado aqui, com todas essas particularidades, pesquisa prévia no canal, concluímos que o maior problema está na falta de letramento dos professores. Tá. Eu tinha um comentário aqui, mas agora não anotei, mas eu vou para frente e depois eu lembro. Tá. Tá. Eu coloquei também aqui uma sugestão. Na página 25, você termina a sessão, né, Thaís? Você termina... Minha sugestão é que você faça um pequeno parágrafo finalizando essa sessão e já conectando com a próxima sessão, para dar liga, tá? Fazer uma ligazinha aí que fica bonitinho. De novo, eu estou pensando assim, eu estou entre o gênero artigo e o gênero dissertação, né? Mas aí você avalia se cabe ou não, tá? Tudo bem, a gente tem aqui, na página 25, né, que você encerrou. Tá. Página 26, você começa ali na metodologia. Nessa sessão, na verdade seria nesta sessão, né, será apresentado o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Aí eu achei meio estranho isso daí, sabe? Será apresentado o processo para se atingir um determinado fim ou para se chegar ao conhecimento. Bom, minha sugestão aqui, em vez de você deixar assim, é colocar nesse lugar como se divide essa sessão. Quais são as etapas que essa sessão cobre, né? Então, essa sessão cobre a idealização do produto educacional, cobre como o guia foi criado. Então, que você, em vez de você colocar... Tem mais etapas aqui, né? Além do como o guia foi criado, tem... Não, é isso mesmo. São 2 sessões... subseções, né, que você tem dentro dessa sessão. Então, a minha sugestão aqui, Thaís, nesta sessão apresentamos 2 subseções. A primeira trata de X e a segunda trata de Y. Pronto. Acho que fica um pouco mais específico, na minha opinião, do que essas 2 linhas que você colocou, que não, na minha visão, não dizem muita coisa do texto. Entendeu?
E aí, nessa página 26, logo abaixo, na seção 3.1, no segundo parágrafo, você diz assim: primeiramente, concluímos que, por conta do baixo número de pesquisas publicadas, provavelmente os professores que trabalham com o público infantil poderiam estar negligenciando o uso de atividades autoavaliativas no contexto citado. Tá. Eu fiquei meio incomodada com esse trecho, porque parece que você parte do princípio de que haver pesquisas sobre determinadas temáticas implica necessariamente na adoção e na incorporação desse conhecimento na sala de aula. E eu acho que não é assim. Não sei se felizmente ou infelizmente, talvez infelizmente, mas a gente sabe que pesquisas a gente tem muitas coisas, mas como isso chega para o professor, se chega para o professor, é outra história. Então, eu acho que você deu um pulo muito grande aqui, foi um salto muito grande. A partir do momento da constatação de que há poucas pesquisas, você achar que é por isso que o professor não trabalha com autoavaliação. Entendeu? Eu entendi seu raciocínio, mas eu acho que você teria que desenvolver um pouquinho mais esse trecho para não ficar com esse salto tão grande, entende? Eu acho que a gente não tem... Eu acho que eu não sei se a gente tem em outros países, mas no Brasil a gente não pode assumir que porque a academia está produzindo, isso vai necessariamente se refletir na sala de aula, no chão da sala de aula, né? Bem que a gente gostaria, porque tem muita pesquisa boa, relevante, importante, que poderia ajudar muito o professor. Mas existe alguma coisa aí, né? Esse meio do caminho aí, ele não é tão reto, né? Se o professor, como você, né, está envolvido com a universidade, você foi procurar, você teve essa iniciativa, aí a gente vê essa ponte sendo feita. Mas muita gente não tem essa iniciativa, ou essa possibilidade, essa oportunidade que você teve de buscar isso na universidade e encontrar um lugar, né? Porque muitas vezes a pessoa até quer, mas ela não tem uma universidade perto. Você tinha, né? Então, acho que é isso que me incomodou, esse pulo grande e assumir que uma coisa necessariamente implica na outra. Então, sugiro que você melhore um pouquinho esse parágrafo para... Inclusive, é um ponto interessante para ser desenvolvido, né? Não, talvez não muito aí, mas é uma coisa interessante para a gente pensar e refletir um pouco mais sobre essa ponte que não liga, muitas vezes, um lugar a outro, né? Muito bem. Aí, vou adiantar um pouquinho, na página 30 tem aí o seu quadro, ótimo, gostei bastante de ler esse quadro aqui, ajudou bastante a ver o percurso que você fez para montar esse curso aqui, como é que ele foi. E no finalzinho da página 30, Thaís, você fala que extraímos os temas, está na última linha, né? Pegou as gravações e tal, e extraímos os temas. Aí eu fiquei pensando, como será que ela extrai os temas? Você usou, porque eu não me lembro de ter lido nada, Thaís, de algum tipo de procedimento de análise de dados, tipo, você foi pelo que você lia, pelos substantivos, ou você teve recurso assim, tipo, eu vou usar, sei lá, análise de conteúdo, alguma coisa assim, ou não? Como é que... Eu não me lembro de ter lido essa explicação. Não, é que a gente fez a transcrição, né? Na verdade, eu, com a ajuda da Eleonora, né, que a gente fez um trabalho conjunto, nós fizemos a transcrição de todos os encontros do curso. Aí, depois de fazer a transcrição, nós dividimos, né, fomos separando, grifando, tirando os excertos que a gente achava que tinham a ver, que, por exemplo, se alguém falasse alguma coisa, fizesse alguma pergunta sobre avaliação diagnóstica, e depois outra pessoa fizesse a mesma pergunta, a gente já ia e grifava, porque com certeza aquilo era uma dúvida que deveria estar no guia. Entendi. E a gente foi fazendo esse movimento. Então, vocês fizeram uma categorização a partir dos dados. Isso. Né? Tá. Não sei o que a Denise pensa, mas talvez fosse legal você explicar isso daí, né? Que a categorização foi feita... Isso me lembra a Grounded Theory, né, Denise?
Acho que é grounded, mas assim, tem uma análise temática, né, que vem dos dados, né? Acho que ela até faz o quadro lá com aquelas categorias, mas ela não dá também nomes para aquelas categorias, né? Então, acho que teria que... Eu anotei isso também, né? Agrupou ali, mas teria que também... O que é que agrupa aquele conjunto lá de excertos, ou, né? Que vieram desses dados, né? Concordo, Gladys. Isso me lembra, assim, talvez agora, né? Eu penso muito assim, quando a sua pesquisa for ser lida, né? Se a pessoa falar, que legal, vou tentar fazer uma coisa parecida, ela precisa ter subsídio para fazer. Então, esse tipo de categorização a partir dos dados, se eu não me engano, tem a Minayo que fala sobre isso, né? Sobre análise temática. Então, de repente, só colocar alguma coisinha, embora não... A gente sabe que no MEPLAN não precisa necessariamente ter essa profundidade, mas podia fazer só uma mençãozinha para que ajudasse as pessoas a entender como que ela fez isso, né? Para deixar um pouquinho mais claro. Tá. Aí, prosseguindo, na página seguinte, 31, você usa a palavra linkadas. Eu não achei muito acadêmica essa palavra linkada. Eu não sei se está dicionarizada desse jeito, mas eu sugeriria que você usasse uma palavra, sei lá, conectadas, relacionadas, ligadas, alguma coisa assim, tá? Muito bom. Aí, deixa eu prosseguir aqui. Na página 33, eu fiz um comentário. O que eu fiz? Não, aí é só uma questão de ajuste de linha, porque no Word que eu recebi, algumas coisas ficaram, eu acho que desconfiguradas. Por exemplo, tem um lugar na 35 que tem fonte, não tem figura, mas isso é coisinha bobagem, né? Tá. Agora eu tenho umas perguntinhas. Você pretende transformar isso aqui em artigo? Qual que é o plano seu e da Juliana? Ou vai publicar? Como é que vocês vão trabalhar isso? A gente pensou realmente, né, em transformar em artigo para fazer a publicação desse artigo, que a gente não sabe se é dissertação, se é artigo, né? Mas a gente está usando o nome artigo. Tá. E o guia, a gente tem muita vontade de ligar em alguma editora, ver em alguma editora para fazer a publicação, para ter o ISBN, tudo bonitinho. Legal. Eu até me lembrei, você falou que vai disponibilizar no Felite, né? Depois que ele estiver bonitinho. Me lembrei do guia que eu fiz de avaliação online, não sei se a Juliana pôs no Felite, mas ele ficou bem legalzinho, tem 60 e poucas páginas, e acho que é bem bacana disponibilizar assim, deixar livre para as pessoas acessarem, né? Então, até, Juliana, se quiser pôr o meu guia depois lá, você põe também. Mas aí, falando do artigo, né, pensando que você vai transformar isso aí, porque eu acho que é legal mostrar o processo de elaboração desse guia. O guia está pronto, beleza, ótimo, está lindo, mas mostrar o processo. Eu imagino que uma das limitações que você vai encontrar para publicar esse artigo é a extensão, porque a gente normalmente, né, nas revistas, a gente acaba tendo um limite bem curto até. Às vezes é de não sei quantos mil caracteres, às vezes é de páginas, né? Mas se você conseguir colocar isso de uma forma bem concisa, e eu imagino que você vai ter que limitar, por exemplo, um pouco a parte mais teórica, você vai ter que dar uma reduzida, a minha sugestão seria que você, se possível, fizesse 1 ou 2 parágrafos sobre as dificuldades que você encontrou no processo, né? Porque é muito legal ver o guia pronto, mas tem muita coisa por trás que você não coloca no texto, e a gente sabe que você teve dificuldades, né? Então, acho que é importante também as pessoas terem acesso a isso. Acho que 1 parágrafo, 2 parágrafos seriam suficientes, né? Eu acho que é legal, porque toda pesquisa passa por limitações, por problemas de execução, né? E com certeza a sua não foi diferente, né? Queria te perguntar também, Thaís, se você pretende agora com o guia pronto, assim que ele estiver prontinho,
com ISBN, se você tem algum plano para pilotagem dele ou de colocar ele em prática. A gente ainda não chegou a conversar muito bem sobre isso, eu e Juliana. É claro que eu já pensei em utilizá-lo em alguma formação continuada, talvez para os meus colegas aqui em Biporã mesmo, né? Ou em alguma cidade perto. Não sei, dá para pensar em algum curso online também, mas isso aí eu vou falar melhor com a Juliana depois. Ela deve ter legal. ideias melhores. Eu tô pondo, como é que é? O carro na frente dos bois, né? Não, mas na verdade a gente já conversou sobre isso. Acho que a emoção do momento tá aí esquecida, mas depois eu lembro. Não, tá bom, tá tranquilo, mas acho que é bem bacana, assim, e de repente a gente até consegue, pensei até em montar uma pilotagem por aqui também, até seria legal. Muito bom. Por que eu perguntei isso, né? Porque a gente sabe que vou usar ainda a palavra, né? Não vou usar letramento, vou usar o desenvolvimento das competências relativas à avaliação de línguas. Fica mais fácil falar letramento, né? A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, né, Thaís? Não é só a publicação de um guia, não é só a publicação de um artigo, de um livro, é um trabalho constante que a gente faz, né, na graduação. Esse semestre, por exemplo, aliás, semana que vem nós começamos o nosso primeiro semestre 2022, eu vou dar uma disciplina de avaliação. Então, se você me permitir, eu já vou falar do seu guia também, para esse pessoal, né, porque acho que é legal conhecer. Eu acho que eram essas os meus apontamentos. Eu queria reforçar que você está trazendo uma ótima e excelente contribuição para a área, né? Acho que você tem que se sentir muito orgulhosa, porque imagino que você está arrancando os cabelos para fazer esse guia, mas ficou maravilhoso, né? Então, eu queria te dar os parabéns, Thaís, parabéns para a Juliana também, que conduziu essa pesquisa e esse trabalho, que é mais do que uma pesquisa, né? É um produto que vocês realizaram, que, lógico, não tem como fazer se você não lê muito atrás, né? Então, eu queria te dar os parabéns, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com você nesse momento tão importante, né? Desejar sucesso e desejar que você tenha uma carreira incrível na área de avaliação, né? Que depois que a gente é mordido pelo bugzinho da avaliação, não tem volta não, tá? Então, brigadão, tá? Um abraço bem forte para você e eu agradeço de novo, Juliana, e passo a palavra para vocês. Muito obrigada, viu, Gladys? Eu que agradeço, Nossa Senhora, muito orgulho, né? E queria falar para você que provavelmente eu vou estar abrindo uma granja aqui, de tanta pena que eu tirei as galinhas. E as galinhas que foram aparecendo, porque realmente... Com certeza. Muito bom. Ai, gente, essa é a Thaís, eu me divirto com ela. Gladys, muito obrigada. Eu queria só fazer alguns apontamentos, né, em relação ao que você colocou, assim, nossa, muito legal, né? Eu acho que esse momento aqui a gente fala defesa, né, da impressão que alguém está atacando, você tem que defender, né? Mas acho que é uma defesa de ideias, de certa forma, né? É um bate-papo. Queria só fazer alguns apontamentos, né? Assim, em relação à correção que você falou, é uma das coisas que eu mais pego no pé dos meus alunos. Passou por correção de língua portuguesa, uma especialista, e olha como escapa, né? Escapa, gente, nem esquenta a cabeça, escapa. Não, mas assim, Normal. passou, eu sempre falo para todos eles, nem manda para a banca se não passar por correção de língua portuguesa, né? Então, assim, foi feito e escapou. Em relação ao que você colocou lá, eu acho que faltou, né? Assim, é que chega uma hora a gente acha que a gente também vai ficando cego para o texto, até a orientadora, né? Mas acho que a tentativa foi mesmo de fazer uma análise de conteúdo, ainda que a gente não tenha deixado isso claro. Por quê? Né? Como você sabe, no MEPLEN, os candidatos e candidatas ao título de mestre, a gente não desenvolve uma dissertação. Então, esse texto não é uma dissertação, né? Eles têm que apresentar um produto educacional, né? E aí o artigo que acompanha, ele pode ter diversas funções, objetivos, né? Mas o da Thaís, especificamente, foi apresentar esse produto, né? Dizer para o leitor, olha,
no que consiste, como ele foi criado, quais são as etapas, né? Então, assim, eu concordo, talvez tenha faltado um pouquinho mesmo, deixar um pouquinho mais claro ali, né? Como que e aí a Thaís falou da Eleonora, acho que a Eleonora ainda está aqui na chamada, né? Só para esclarecer, né? Porque a Thaís falou, eu fiz junto com a Eleonora, meu Deus, quem é a Eleonora, né? Eu tenho, assim, estimulado bastante o grupo de pesquisa a, de alguma forma, entrelaçar, né, as pesquisas uns dos outros. Então, eu brinco assim, né, os doutorandos ajudam a cuidar dos mestrandos e os mestrandos ajudam a cuidar dos iniciação científica. Então, a Eleonora fez a iniciação científica dela no âmbito de avaliação também, né, no contexto com crianças. O artigo dela de iniciação científica provavelmente vai ser publicado nos próximos dias, no periódico. E aí, por isso que a Eleonora e a Thaís trabalharam, uma parte da pesquisa da Thaís, a Eleonora contribuiu, porque a Eleonora participou do curso como auxiliar da Thaís, não só como participante, mas também, né, como uma monitora da Thaís ali. Então, assim, as duas pesquisas, elas, em um determinado momento, elas conversam. Mas deixa eu só comentar uma coisinha, Ju. Eu nem pensei em análise de conteúdo, não, porque eu estou ciente da qual é a função do trabalho no MEPLEN. E nem gosto muito de usar esse termo, porque as pessoas falam análise de conteúdo, e aí você já se refere a a Bardan e tal, não é esse o caso. Mas no caso da análise temática, que é o que ela fez, né, ela foi vendo, eu acho que é perfeitamente embasável com uma literatura, porque eu estou pensando assim, quando ela for publicar, é bem possível que esse artigo volte e fale, está faltando informação metodológica. Com certeza. Entendeu? Porque, por causa disso, mas é alguma coisa mínima, assim, dela colocar um autor ali que embase, porque esse levantamento de categorias que ela fez é algo quase intuitivo. Só que numa publicação, com certeza vão virar para ela e falar, tá, mas você tem que colocar. Então, colocar um autor que seja, ela já se respalda e tá tudo bem. Eu falei análise de conteúdo, mas eu falei errado, análise temática. Análise temática. Então foi essa a tentativa. Elas tentaram levantar ali, a partir dos excertos, quais os temas que os participantes mais mobilizavam para dizer, isso aqui foi difícil, isso aqui a gente não sabe fazer, porque a gente queria algo, né? Mas isso está perfeito, eu acho que isso foi super bem feito, é só uma questão acadêmica mesmo, né? Sim, concordo, porque os periódicos voltam... Eles vão exigir. Vão exigir, E aí, só mais duas coisinhas. Em relação ao guia em si, então, eu até já entrei em contato lá com a moça que você me passou, a gente vai publicar ele em formato de e-book, já conversei com ela, porque eu acho que é uma coisa que a gente quer que chegue ao professor, né? Só que a gente também conversou, Gladson, respondendo o seu outro comentário, que não adianta o professor ter esse guia, assim, claro, a gente tentou fazer o mais autoexplicativo possível, então a pessoa que é autodidata, que tem ali uma, como é que eu vou dizer, não é uma rotina, que tem uma autorregulação. Que tem uma autorregulação, mas era outra palavra que eu estava procurando, vai estudar o material e vai utilizar. Mas a gente também conversou, Gladys, seguindo aquele curso que nós duas demos, EAD, que talvez a gente pudesse também oferecer um curso EAD aqui pela universidade, né? A gente tem o NEAD, o LabTED, como a gente fez aquele curso nosso, mas específico para usar o guia, né? E aí a gente só estou esperando aí a Thaís dar um respiro, descansar uns dias aí, a gente já vai pôr a mão na massa nesse curso aí, que eu acho que é muito importante, né? Porque, assim, você tem que ter, assim, uma disciplina, isso que eu ia falar. A pessoa tem uma disciplina para estudar, não, mas, assim, acho que é legal também a gente disponibilizar por meio do curso, né? Gladys, muito obrigada, assim, acho que esse seu olhar cuidadoso, né? Falei com a Thaís, né? A gente precisa, então, agora voltar e, com certeza, a gente vai incorporar as suas sugestões. Bom, então agora eu passo a palavra à minha amiga Denise, que, né, mais uma vez eu agradeço e queremos muito aí te ouvir, Denise, para melhorar ainda mais o trabalho da Thaís. Vamos lá, então. Eu que agradeço o convite, muito bom estar podendo ver esse momento agora, que esse trabalho finalizado.
E fiquei muito feliz com o convite, agradeço. E vamos tentar fazer um travesseiro aí com essas penas todas, né, Thaís? Já que é assim, né? Faz um travesseiro bem fofinho. Eu já pensei em um omelete, porque eu amo um omelete. Então, eu falei, nossa, uma granja... com pena não dá para você fazer omelete, né? Mas travesseiro... Uma granja, ela falou que ela vai abrir uma granja. Eu falei, nossa, que delícia! Mas eu gostei da ideia da Denise, travesseiro, fofinho. A vida te dá pena, né? Faz um travesseiro. Vamos lá, então. Então, Thaís, eu também vou começar falando pelo produto, porque ele realmente está assim, de encher os olhos. Eu gostei muito. É um trabalho que tem um potencial mesmo para promover esse entrelaçamento entre conhecimentos, habilidades, reflexões sobre vivências do usuário, vamos dizer assim, se chamou de consumidor, né, que eu impliquei um pouco também, mas vamos lá, né, o usuário também é horrível, né, então vamos lá, mas quem usa, né? Então, dele refletir sobre as suas experiências como estudante e também suas experiências como professor, né? Então, ainda que esse termo letramento aí esteja nebuloso e causando aí, como a Gladys falou, eu diria que se eu fosse fazer assim, pegar o seu trabalho, né? Porque você diz que você quer promover o letramento dos professores, e se eu olhar para o trabalho, para o seu trabalho e o que você faz, dá a impressão que para você, letramento contempla tudo isso. Então, eu vou deixar essa pergunta assim, esperando um pouquinho, mas já vai, né? Talvez você não consiga prestar atenção em mais nada que eu vou falar agora, mas vai pensando assim, o que você diria? Porque, afinal, né, embora a Gladys tenha feito essa ressalva aí com relação a esse termo, mas ele aparece nem sei quantas vezes aí no seu trabalho. Então, de qualquer maneira, ele é importante que fique claro com quem você se filia, teoricamente, né? E, no fim das contas, quando a gente lê o seu guia, a gente acaba por entender qual é a sua interpretação do que seria letramento, né? Então, talvez uma coisa que possa ser feita é realmente, até no texto, fazer essa ressalva que a Gladys faz, mas dizer o que você entende, o que você está entendendo, né? Porque tem autores que definem, e o que é que você está entendendo? Então, acho que isso é uma coisa que é importante fazer, é um movimento, assim, que a gente faz no texto acadêmico, né? Principalmente com esses termos que são muito utilizados e, às vezes, controversos, então a gente tem que falar, bom, eu vou ficar com esse, ou, para mim, é isso, e explicitar. Mas, né, como eu disse, você faz todo esse entrelaçamento aí desses conhecimentos, habilidades, das reflexões e das experiências. O seu produto ensina com diferentes linguagens e com diferentes vozes. Acho que esse é um ponto forte do seu produto. Ele é muito heteroglóssico, vamos dizer assim, né? Você traz a voz sua como pesquisadora, ao mesmo tempo sua voz como professora, você traz a voz dos participantes do curso, você traz aí recursos de naturezas diferentes, instrumentos prontos que o professor pode usar, recursos multimodais. Então, ele é bem diversificado nesse entrelaçamento também de vozes e desses diferentes modos aí de construir sentido. Então, eu acho que isso é um ponto forte do seu trabalho. Então, é o modo como ele ensina. Acho até que talvez falte até você dizer mais sobre o modo como ele ensina. Acho que tem tudo isso, porque eu estou olhando para o que você fez. Então, né, falando esse é o eixo, vamos dizer, pedagógico, e tem também o eixo comunicacional, que embora a gente durante o curso a gente não tenha dado tanta ênfase nesse eixo, que é o comunicacional, mas é
qual é a linguagem do seu material, como você faz as escolhas em como interagir com quem vai ler, né, com essa pessoa que vai ler. Você usa esse discurso interativo, né, você lança a mão aí, você faz perguntas, você já parou para pensar, você já fez isso, e na sua experiência, como é? Então, ele tem também, né, essa escolha, né, que é uma escolha de como você vai se comunicar com a possível professor que vai usar esse material, né? E eu diria que esse é o eixo comunicacional, então, né? Como que ele se comunica com quem vai usar, toda aquela escolha dos ícones, a diagramação, é tudo muito consistente. Então, você consegue criar um e-book que ele mantém aí um padrão ao longo dos capítulos. Então, sempre tem lá os destaques nas cores das vinhetas, as estratégias ilustradas com os ícones. Então, isso você conseguiu dar vamos dizer, ele tem uma identidade visual, né, principalmente também com a escolha dos ícones. Até perguntando sobre a capa do guia também, eu tinha anotado em outro lugar para fazer essa pergunta, você fala do menino sereno, mas você escolheu também uma criança negra. Então, você fez isso de uma maneira deliberada? É uma marca que você queria colocar, de garantir mesmo essa representatividade, ou foi uma escolha aleatória? Não, eu quis mesmo. E veio bem a calhar, na verdade, porque eu já tinha escolhido a temática de cores, né, que seriam em que o guia se basearia. E quando eu vi essa imagem, né, eu falei até para o designer, eu falei assim, é essa que eu quero. O rosto desse menino se olhando no espelho dessa maneira, né, realmente, né, uma criança negra, porque a maioria que eu tenho aqui, né, é negra. Eu falei assim, eu preciso dessa foto, então a gente conseguiu depois. Você não faz isso explicitamente, então aí fica aí né, uma sugestão que você pense se não seria interessante também fazer isso. Você fala dele do rosto sereno, né? Sobre o título, Thaís, o título do artigo e o título do produto. Então, o título do artigo é Going the Extra Mile, um guia de autoavaliação para aprendizagem de língua inglesa por crianças. Aí eu fiquei pensando assim, até escrevi direito, de novo, será que é um guia de autoavaliação para aprendizagem de língua inglesa para crianças, pensando que quem vai usar é o professor? Se no título, eu não sei, alguma escolha assim do tipo, um guia para a prática da autoavaliação para a aprendizagem de língua inglesa por crianças? Então, vou deixar aí para vocês pensarem. Porque dá a impressão que quando você fala assim, um guia de autoavaliação para aprendizagem de língua inglesa para criança, parece que é um material que vai lá, a criança vai usar. Ela vai usar para fazer autoavaliação. Sendo que o que está sendo proposto é um guia para que o professor pratique a autoavaliação lá, né? Proponha como um instrumento de avaliação, autoavaliação. Fala, Juliana. Desculpa, Denise, só para dizer o quanto que a gente tem problema com isso, com crianças. Então, assim, a gente vive lutando com essa coisa, né? Mas acho que o que você colocou muito bem colocado. A gente precisa mesmo pensar. Não sei se seria um guia para a prática de autoavaliação, não sei, né? Mas pensar assim, para dar. E aí, o título do guia é um guia de autoavaliação em aulas de inglês com crianças para alcançar. Sinceramente, gostei muito mais do jeito que está no título do artigo do que no título do produto. Eu não sei se ele não poderia ser também um guia para a prática da autoavaliação para aprendizagem de língua inglesa para crianças. Esse para alcançar o objetivo de aprendizagem parece que ficou tão assim comprido e desnecessário, né? Não sei, tá? Então fica para vocês duas pensarem aí no título do
produto. Aí, pensando, aí já falando assim em letramento em avaliação também, Gladys, assim, né? Porque o meu entendimento bem leigo, né? Já falei, é justamente assim, você tem que pensar avaliação em práticas sociais de avaliação. Então, tendo participado de bancas com a Viviane, eu aprendi com ela a olhar para o sumário e problematizar o sumário. A Viviane faz isso, que quem já teve com ela em bancas já deve ter passado por isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, primeira coisa, que acho que você poderia dar um paralelismo nas sessões, porque você põe assim, a idealização do produto, então o de baixo poderia ser a elaboração. E está como mesmo? É tanta aba para a gente abrir aqui, gente, que é difícil, né? Desculpa, é que é muita tela para a gente dar conta. E às vezes eu me perco aqui, mas ela está aqui, deixa eu só achar. Como é que está lá o sumário? Está como o grifo foi criado, né? A metodologia, a idealização e como o guia foi criado. Poderia ser a idealização e a elaboração do guia, não sei. Aí no eixo conceitual, o que eu também achei é que ele eu gostei muito de você ter feito o eixo conceitual e o eixo pedagógico, né? Que também atende a algumas observações lá da qualificação, mas eu acho que assim, e aí, qual é o eixo conceitual? Talvez contar qual é. Daí o que entra no eixo conceitual? E para mim, o eixo conceitual é o sumário do e-book. Não precisa ser tudo aquilo com todas as subdivisões, mas sobre o que o seu produto ensina, está feito lá já no sumário do e-book, lá no guia, já está sobre o que ele ensina, está tudo lá. E aqui está só assim, o eixo conceitual, mistério, né? Então, o sumário, porque é tão bom, né? Quando a gente vai escolher um trabalho para ler também, você vai lá no sumário, eu quero essa parte aqui, ó, e vou lá, né? Então, eu acho que seria mais amigável para quem lê você fazer umas subdivisões aí dentro do eixo conceitual, trazendo pelo menos os principais tópicos do guia. Eu estou falando isso também, né? Porque eu acho que são coisas que são simples para deixar mais arrumado na versão final. Bom, com relação ao objetivo, eu gostei da sua introdução, do modo como você situa a problemática, né? Porque é uma coisa também que a gente insiste que quando você vai propor um trabalho, principalmente um produto educacional, deixar claro da onde surgiu a ideia de fazer esse produto, a que demandas, necessidades ele corresponde, e você situa nas suas próprias dificuldades como professora, que ao mesmo tempo refletem as dificuldades de muitos professores. Então, eu acho que ele está bem situado dentro do contexto. Só que eu achei que o objetivo que você coloca no resumo está diferente do objetivo que está no texto. No resumo está assim: essa pesquisa tem por meta entender as necessidades reais de professores de várias partes do Brasil, quanto ao seu conhecimento prévio, sua prática avaliativa, com foco na promoção de instrumentos avaliativos e criar, a partir dessas informações, um guia de orientação. Mas, olha o seu objetivo na página 17. Este artigo visa apresentar o produto educacional. Acho que é um pouco a Gladys ficou falando qual é o gênero, e aí dentro do gênero dos possíveis para o mestrado, a gente trabalhou, Gladys, assim, poderia ser relato de experiência, poderia ser apresentação de um produto, pode ser um estudo sobre o processo de desenvolvimento do produto, e pode ser um artigo mais no gênero que a gente está acostumado, né, na nossa esfera acadêmica, né? Então, olha, se o seu artigo visa apresentar o produto, que é o que está na página 17, ele é um trabalho de apresentação de produto educacional, que eu acho que é isso que
Eu acho que é isso que ele é. Se apresenta um produto educacional no artigo, né? Então, eu acho que lá, esta pesquisa tem por meta, eu acho que não é aquilo. Eu acho que você tem que alinhar com esse da 17. Aquilo lá, você está contando mais como é que ele foi elaborado, mas o que é que você está fazendo com este artigo aqui, com esse texto, é a apresentação do produto. Aí, como ele foi elaborado, você vai contar que daí você levantou as necessidades reais, etc. Tá? Então, eu marquei aqui, né, essa inconsistência de objetivo entre o resumo e o que você coloca na página 17. Então, o letramento. O letramento. Vai sair pela saída da Gladys, corta fora o termo ou o que é letramento em avaliação para você? Quer falar um pouquinho? Assim, tendo percorrido tudo isso, feito tudo isso, construído esse guia, o que é letramento em avaliação para você? Então, Denise, eu me baseei bastante mesmo nessa concepção do Stiggins, né? Porque eu vejo o letramento como a junção dessa teoria e dessa prática, né? Porque o professor ele tem que ter algum nível, né? Porque existem vários níveis de letramento. Então, assim, o professor, para ele, tem um nível que ele precisa alcançar desse letramento em que ele consiga identificar o que é uma boa avaliação e o que não é, e que ele também consiga utilizar, aplicar essas avaliações, vários instrumentos de avaliações em seu contexto. Então, é isso que eu entendo, né? Que então o professor tem que ter esse conhecimento teórico da avaliação, mas também da prática. Certo. Mas, assim, eu fiquei um pouco incomodada porque quando você cita o Stiggins, né? Ele tem uma obra e você pensou um excerto, que ele considera que é uma pessoa minimamente letrada. Tudo bem, minimamente letrada, mas o que seria uma pessoa plenamente letrada? Ela é mais do que isso. E é aí que você quer chegar, certo? Então, eu acredito que só dizer que uma pessoa minimamente letrada é a que consegue discernir o que é uma boa e uma má avaliação é muito pouco para mim, porque assim não dá para saber o que é que ela levou em conta para discernir entre o que é uma boa e uma má avaliação, né? Ou de qualidade, né? Eu não lembro exatamente como é que estava, né? E acho que os autores que você cita, porque daí eu fui fazer também, né? Fui carafunchar lá, porque eu realmente estou também, embora não seja a minha área de expertise, mas né, a gente faz formação de professores, é muito importante a gente também estar atualizada, né, com a própria terminologia. Então, eu fui nesses autores que você resenha e deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. Alguns textos que estão nas suas referências trazem definições do que é letramento e avaliação, como o de Ferreira. A Ferreira, foi o da Ferreira um dos que eu fui olhar. Ela traz a definição do Fulker, não sei como é que é a pronúncia desse nome, e ele tem uma definição lá de letramento bem abrangente, né? Então, assim, e você não trouxe, então também acho que não custava você trazer desse Fulker, sei lá, vocês sabem como é que pronuncia o nome dele, gente? Eu não sei. Fulcher. Tá. Fulcher? Fulcher, tá. Fulcher. Melhor, né? Fica menos cacófono esse negócio. Mas Fulcher. Tudo bem. Então, eu acho que valia a pena você trazer, porque não é por falta de encontrar, porque eu acho que você encontra com facilidade nas referências que você tem. Eu sei que você trouxe a da Moraes e Batista lá, né? Mas quando você olha para o Moraes e Batista, ele põe 3 quadros lá de 3 caixas de conhecimentos. Então, só conhecimento, para mim, não é letramento, né? O letramento tem que ir além de conhecimento, como você disse, de
de prática. Para mim, é esse entrelaçamento aí dos conhecimentos, das habilidades, das vivências, das práticas, dos modos culturais de se fazer avaliação, né? Sem isso, para mim, não tem como pensar em letramento, qualquer letramento, certo? Então, por isso que é a minha visão mais assim, partindo, né, do termo, que é o que a Gladys falou lá, que dá pano para manga, porque as pessoas vão esperando uma coisa, e é o que acontece comigo. Tá. Aí, na página 20, você faz tem um excerto ali que está, para mim, um pouco confuso. Um excerto, não, um trecho. Você diz assim como com todas essas particularidades abordadas, apoiadas na pesquisa prévia de Quevedo Camargo e no questionário diagnóstico, com um foco maior na autoavaliação, elaborado por mim, sob a orientação da professora Juliana Tonelli, não dá para saber se esse questionário é o questionário que você usou na pesquisa, é ele? Ah, tá. Então, acho que só explicar seria importante, porque não dá para saber se é esse mesmo, ou se é algum outro que vocês têm, algum trabalho que está publicado em outro lugar, tá? Não sei, tá? Depois, na 21, você define o que é um guia. É um texto que ensina o leitor a fazer autoconsciência, trazendo dicas, passo a passo, ideias, tarará. É você que está aí criando essa definição do que é um guia, você puxou, né? Então, acho que tem que marcar, né? Neste trabalho, parto da compreensão de guia como um texto que... E aí, também, linguagem acadêmica, a minha implicância é com palavra dica, gente. Eu não gosto de dica. Eu acho que a dica, ela rebaixa aquilo que se quer, seja lá o que for, sugerir. Pode ser sugestões, pode ser... Acho que sugestões é um nome um pouco menos... Dica, para mim, qualquer um da dica, eu acho. Assim, não é uma coisa informada, no meu entender, tá? Então, eu implico com essa palavra. Eu sugeriria que você trocasse. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho que ampliar aqui para enxergar o que está escrito aqui do lado. Eu disse também aquela palavra consumidor, ficou meio estranho. Não sei se tem uma palavra melhor. Usuário é ruim também, né, gente? É que eu fiquei pensando, ele vai consumir o guia. Aí ele falou, e quem consome é o consumidor. Acho que sim. Muito bem. Então, essa é uma implicância meio boba mesmo, tá? Não pode ser simplesmente o professor, né? Porque não é o consumidor, o leitor é o professor. Não sei, também acho que... Às vezes pode ser que não seja só o professor, né? Então, mas a maioria vai ser. A maioria ou do leitor, talvez. O leitor, Tá. Também acho. Na página 23, o quadro, ele chama ícones, né? Se você for lá, mas ele é ícone do quê? Né? Porque ele é o título de um quadro. Então, eu acho que o título tem que ser mais sintético do que é esse quadro. Então, eu pensei assim, ícones referentes às estratégias de estudo, né? E aí você comentou só uma, mas eu sei que também, assim, se você for fazer um recorte para a publicação, e se este quadro estiver incluído no recorte, eu acho que vale a pena discorrer sobre ele, porque você discorreu sobre um, e os outros você deixou, assim, meio sem comentar, né? E eu tive a impressão também, Thaís, que, deixa eu ir lá, que tem um dos ícones que você está explicando de um jeito que não é exatamente, ó. Vamos lá, na página 23, né? Deixa eu ver se eu chego lá rapidinho aqui. Acho que é o da... Não, é na 24, é o... Onde, Suggested Readings, lá. Mas aqui está correto. Traz para o leitor textos complementares. Será que é no guia?
quando você explica os ícones lá no guia? Era lá, porque eu anotei que parecia que o que você estava chamando daquele ícone não era exatamente aquilo. Vamos lá. Olha, vai lá dá uma olhadinha lá na página 3 do guia, nessa seção, Suggested Reading ali. Tá vendo? Como que ele está descrito? Você achou que está diferente, Denise, é isso? Ele está perguntas, comentários ou discussões que foram levantadas no curso. É verdade. Certo? Aqui, então, no artigo está correto. No produto, tá outra coisa. Certo? Tá. Eu acredito que foi algum erro na hora da edição, porque o guia ele voltou umas 3 vezes para edição, que sempre que a gente baixava eu achava alguma coisa errada e voltava para o designer. E a gente foi fazendo isso, então ficou. Desculpa, Denise. Não, é só para, né? Daí você arruma lá, porque, vamos dizer, está certo aqui no artigo, né? Então, é só arrumar lá no produto para não ficar, né? Daí você tem, então, aquela pergunta que eu já fiz, né? Quais são os critérios para agrupamento dos temas no quadro 3? Eu acho que tem que explicar, porque é na página 30, né? Cadê? A página 30, 29, 30, tá lá. Quantidade de excertos, 11 excertos. Não importa tanto a gente saber quantos excertos tem, é mais interessante a gente saber o que aqueles 11 excertos tratam do quê, né? Que acho que era isso, né, Gladys, também, que você tinha ali, você tinha feito algum comentário, né? Então, acho que valeria a pena você dar um nome para aquele conjunto ali, né? Ele deve ter um agrupamento temático. É isso ou não? Na verdade, o agrupamento foi por encontro. Então, assim, por exemplo, nível 1, ele era sobre os conceitos centrais. Então, eu tirei os excertos do nível 1 e deixei ali. Não foi, mas, tipo assim, durante o nível 1, podem ter surgido vários temas. Entende? Eu separei por nível, o que surgiu no nível 1, no nível 2. Não foi exatamente o tema. Então isso que eu estou falando não se aplica, porque, vamos dizer, na verdade, o que eu estou sugerindo é que você desse um nome. Eu pensei que era um agrupamento temático, mas como não está claro o que são aqueles 11 excertos, porque daí teria uma outra etapa, acredito eu, que seria olhar para o que você colocou lá na terceira coluna, então, e é a terceira coluna, né? A terceira coluna ali, e aí sim agrupar tematicamente. Porque aí você chega nos temas do e-book, não é? Do guia. Ou não é isso? É que, assim, a vontade era trazer tudo, né, pro guia. Aí o que a gente tentou selecionar eram, assim, coisas que as pessoas comentaram várias vezes. Então, às vezes, foi um comentário que apareceu em níveis diferentes. Desculpa. Perguntas que fizeram eles discutirem mais, né? Então, por exemplo, teve um participante que comentou sobre os carimbos pedagógicos, né? Falando que o carimbo era uma dificuldade, porque teria que levar o carimbo todo dia para aula, e que para carregar tudo isso, não sei o quê. E aí o pessoal começou a se engajar na discussão. Eles começaram a falar assim, tem os adesivos, já quando eu tentei usar o carimbo já aconteceu isso comigo e tal. E aí, pela aquela discussão, a gente viu que seria interessante, então, colocar no guia, né, se os carimbos, eles realmente ajudam ou não, como que eles podem ser utilizados para colaborar, então, com o feedback, essa formação da criança, né? Então, é nesse sentido.
Mas é que eu não sei, será que eu que não percebi ou isso está explicado lá? Isso está ou não está explicado? Não. Do jeito que a gente fez, o que a gente pensou. O que eu tentei fazer, Denise, foi explicar algumas coisas nas vinhetas, que, por sinal, foi uma coisa que eu demorei para entender. A Ju depois me mostrou, e durante as vinhetas... Me coçando para você falar da vinheta, Thaís, ainda bem que você falou. Foi um pedido, e aí eu falei assim, não, eu vou tentar deixar o mais claro possível nas vinhetas o que eu tirei, né, do curso dessas transcrições, o que mexeu comigo, alguns momentos que mexeram comigo e que foram importantes para eu colocar no guia. A Ju quer falar, mas... Fala, Juliana. Não, eu queria que você falasse da vinheta. Por quê, Denise? Porque justamente foi assim, acho que foi bem desafiador, e a Thaís, né, I'm biased to say so, mas assim, eu achei que a Thaís, porque a Thaís teve muita dificuldade de entender mas o que é uma vinheta, né? Porque a gente tem uma representação do gênero vinheta, aquele do rádio, né? Jovem Pan. Não, Thaís, não é esse tipo de vinheta. Então, aí fui lá no livro da Thelma, né, no Tecendo as Manhãs, mostrei para ela, olha, são vinhetas. Tá? Aí o que a gente pensou? Em pegar justamente esses temas que foram mais discutidos, mobilizados no curso, né, que foram recorrentes. Então, esse exemplo que a Thaís deu do carimbo, ele foi muito forte, eu estava na aula esse dia, e eu lembro que a discussão foi bem acalorada, né? Então, assim, tentar trazer isso para as vinhetas, para aquilo, né, que você sugeriu na qualificação, de cenas de sala de aula, assim. Não sei se isso, talvez a gente tenha deixado escapar essa outra coluna de explicar um pouco melhor, mas assim, acho que o movimento que a Thaís fez foi esse, né? Olhar, porque o curso ele se deu em níveis, né? A gente pensou em níveis, e aí em cada nível, como que os participantes, o que mexia mais, o que incomodava mais, né? Não sei. Não, mas eu achei que ficou excelente, eu adorei as vinhetas, né? Acho que ficaram ótimas. E eu só estou dizendo assim, que como isso também não está explicado, olha aí, mais uma coisa. Quantos artigos vocês vão querer escrever desse material aí, né? Então, só aí... Um artigo com cada uma de vocês. Dá para gerar, né, bastante... Dá para desenvolver mais, eu acho, né? Porque não tá... Isso tudo, assim, tá meio... Tá, mas 11 excertos, e daí? O que agrupa isso? Mas agora que eu entendi, tá? Foi talvez dificuldade minha, talvez, né, de compreender como está ali. Mas ainda assim, acho que faltam algumas explicações. Então, se for escrever sobre isso, por exemplo, recortar ali e expandir. Você falou dos carimbos pedagógicos, também só está explicado que eles são lá no guia. Então, aqui no texto não está. Então, valeria, acho que uma notinha de rodapé. E tem um termo também que você usou, que são as epifanias, né? E aí, de novo, também com a Gladys aí, você está usando isso em linguagem acadêmica, é o quê? O que é epifania ali? E fala um pouquinho mais dessas epifanias. A página, fazendo favor, Denise. 36. Perto dos carimbos. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Desculpa. Eu acho que é um pouco assim, são os aha moments, né? Aha moments, né? Sei lá, aha moments, né? Que fala isso, exato. É que eu tinha até colocado o aha moment. Aí a Juliana falou assim, mas cita quem que falou isso, que foi fulano. Ela falou o nome. A do Bock, a Ana Paula do Bock. Do Bock, isso. Só que daí eu fui pesquisar do Bock e eu não achava o raio. Aí eu falei assim, vou ter que achar um sinônimo para aha moments.
E aí eu tentei usar EPIB. Não, e aí eu falei para ela, eu falei, Thaís, desculpa, estou me metendo aqui, né? A orientadora não fala, geralmente. Mas aí eu falei para ela, Thaís, mas acho que agora você pode ter o seu aha moment, dá um nome para isso. Foi essa conversa que a gente teve. Uhum. Não, acho que tudo bem, só deixar assim, também explicado, vamos dizer, ou isto é, momentos em que aconteceu o quê, né? Eu acho que seria só assim explicar, porque tá. Mas tudo bem. Parabéns pela sua generosidade de disponibilizar o e-book gratuitamente na internet, né? Achei bacana você dizer isso, que vai disponibilizar, né? Muito generoso. Acho que com relação a algumas diagramações assim de quadros também dá para ser mais econômico, porque às vezes quando você cria a tabela, ela faz 3 colunas da mesma largura, mas assim, uma delas cheia de texto e outra vazia, se você mexer na largura das colunas, você economiza página, né? Que também, né, dadas as limitações, é uma boa, né? Acho que também você faz uma excelente contribuição agora já no guia, né? De você reunir as referências por tema, as referências bibliográficas, né? Que você no guia, né? Que você Sim, faz essas isso. seriam umas referências complementares. Isso, Isso. as complementares, né? Então, quer dizer, isso é uma contribuição excelente também para quem pesquisa, para quem estuda avaliação, para o próprio professor. A gente vai ter uma disciplina de GLADES, vai chamar letramento e avaliação. Dá tempo de mudar ainda? Será que a gente se ocupa disso? Nós estamos pondo uma disciplina no currículo com esse nome, no currículo novo, hein? Não, acho que não. Acho que o importante é entender o termo, né? Eu acho que o termo pode deixar. Acho que é importante a gente entender, como se falou, concordo plenamente com você, né? Eu achei que a proposta dela era não trazer uma definição acadêmica, porque a definição do Foucher é considerada a mais completa. Acho que é importante entender isso, né? A abrangência dessa perspectiva de letramento, né? O que ele quer dizer? Acho que o termo não tem problema, pode deixar. Uhum. Que bom que vocês vão ter essa disciplina, parabéns, fico feliz. Não, já estamos assim, né? Mais do que na hora de ter uma. Ia ser avaliação, né? Mas aí a gente foi, né? Embalou aí. Né? Ah, que bom, legal. Concordo com a Gladys que precisa passar por revisão, realmente. E tem, por exemplo, no guia tem algumas inconsistências, assim, uma hora que você fala. Só um exemplo, tá? Algum professor já te deu abertura para discutir o feedback? Você acha que conseguiria, né? Então, assim, tem um T com você ali, então não dá, né? E aconteceu muito no guia também, na hora, talvez, de puxar de um formato para o outro, as palavras aparecerem separadas, aparece ao longo do texto inteiro, reparou? Com hífenzinho, assim, no meio da palavra, né? Então, tem Eu que fazer tentei consertar, isso aí foi um erro também da hora da diagramação. Aí eu vi, eu tentei consertar, mandei de volta, mas não deu. Mas agora eu vou olhar com mais cuidado. Tá. Eu fui mexendo aqui, olhando para minhas anotações aqui para fazer essa arguição, e eu não sei onde é que está, que eu perdi aqui, mas era sobre quando você apresenta o guia lá no artigo, e você coloca que você dá crédito como autor o diagramador. Eu acho que não deve ser para ele o crédito. O papel dele é só diagramar, ele não é o autor daquilo, né? Ele não é o autor do seu guia. Aquele é um excerto do guia. Eu não acho. Eu fiquei com bastante dúvida até se eu colocava mesmo, porque assim, como a arte era dele e eu inseri ali como imagem, aí eu fiquei muito na dúvida se eu colocava os créditos mesmo para ele. Eu acabei colocando, né? Mas... Eu acho que você pode dar um jeito de dizer isso, né? Faz o crédito da arte para ele, mas ele não é o autor, né? Porque eu acho que você diz acima que foi diagramado pelo fulano e tal. Então, tá eticamente, você está dando o crédito a quem você deve dar. Então, não acho que precisa, tá? Mas eu acho que era isso também que eu tinha para comentar.
Eu tenho daí o texto também com marcas, se vocês quiserem eu posso passar. Né? Principalmente quando a gente bate o olho e vê alguma coisa errada, que às vezes passa batido mesmo, porque é uma coisa que né, às vezes não é identificado como um erro, mas é um... Né? Então, eu posso passar se vocês quiserem. E parabéns pelo trabalho desenvolvido para as duas, né? Um material com muita cara de Thaís também, né? Assim, seu rostinho, né? Acho que muito, muito bacana isso, assim, essas marcas mesmo aí, né? Porque às vezes a gente vê alguns trabalhos que o autor, coitado, ele some, né? Quer ser tão assim impessoal que ele desaparece. Então, acho que está muito bacana, assim, né? O fato de você estar ali, pôr sua própria imagem e tudo, né? E parabéns pelo trabalho. Obrigada, Denise, obrigada. Obrigada, Denise. Acho que várias coisinhas aí que você foi falando, né? Acho que a gente realmente precisa voltar a ver. Essa coisa da diagramação deu um trabalho, porque daí chegou uma hora que eu falei, Thaís, nem manda mais para mim, porque cada vez que ela mandava, eu mandava para ela, mandava para o diagramador, bagunçava tudo. Eu falei, bom, vamos ver na versão final como é que isso fica, né? Essa questão que você colocou também, né, Denise, da cara da Thaís, eu acho que isso foi legal também no trabalho, né? Porque a Thaís, ela realmente tomava as rédeas, vinha para a orientação, mas ela tomava as decisões, foram decisões muito, assim, conscientes por parte dela, então eu acho que, e tanto que tinha a carinha dela, assim, tem a carinha dela, né? Que algumas palavrinhas, assim, mais, talvez não tão acadêmicas, escapam, né? Mas eu acho, assim, que acho que a gente vai olhar com certeza, mas olhando para o, né, tendo em conta o objetivo do produto, né, e aí é que a gente sempre pensou nessa linguagem dialogada, né, pensando que esse material pode ser utilizado por alguém que não vai ter necessariamente um mediador, um professor, alguém que vai pegar e vai conversar com, né, então acho que foi uma linguagem, você falou heteroclássica, né, mas eu acho que é isso mesmo, né, olha, a gente queria se dirigir a quem está utilizando, né, ou vai utilizar o material. Mas muito obrigada, Denise, né? Acho que ouvir tudo isso de você, assim, para nós é uma honra, né, Thaís? A gente fica muito feliz mesmo, porque a Denise, né, para quem está aqui nos ouvindo, ela ministra uma das disciplinas obrigatórias no mestrado profissional, em que, mais especificamente, os seminários de orientação 3, né, Denise, que trabalha mais essas questões, assim, como que o produto vai ser apresentado. Então, a Denise tem o dedo da Denise aí em muitas partes desse trabalho, né, Thaís? Bom, gente, então, como eu falei anteriormente, né, antes de eu falar, né, agora eu vou falar mais um pouquinho, mas antes de eu falar, a gente vai sair um pouquinho aqui da sala, tá? Vou pedir para a Gladys e para a Denise tirarem a câmera, mutarem os microfones, e eu vou parar a gravação, tá, Thaís? Depois a gente volta a gravar, tá bem? E a gente volta rapidinho, não sumam, não vão embora, que a gente já volta.